Muito bem, vamos continuar aqui as nossas meditações aqui no livro de Esdras, e hoje a gente vai encerrar Esdras, hein? Então, hoje finalizamos o livro de Esdras, Esdras capítulo 10. A gente vai expor, na verdade, meditar no capítulo todo, mas aí na nossa leitura aqui a gente vai pular alguns versos, porque é muito nome. Então a gente vai ler do 1 direto até o 19, e aí depois a gente pula já para o 44. Porque esse intervalo todo é um monte de nomes, tá? Mas já falou, os nomes estão aí, são importantes, mas eu quero diminuir o tempo da leitura aqui, porque realmente são muitos versos. Tudo bem? Acharam aí? Vamos ler então a palavra do Senhor. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras dizendo: temos sido infiéis para com o nosso Deus quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas mesmo assim, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito de acordo com a lei. Levanta-te, pois a questão está em tuas mãos, e nós o apoiaremos. Tem coragem e age. Então Esdras se levantou e fez com que os sacerdotes principais, os levitas e todo o povo de Israel jurasse que fariam conforme essa palavra, e eles juraram. Em seguida, Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e entrou no quarto de Joanã, filho de Eliasabe. Enquanto esteve ali, não comeu pão nem bebeu água, porque chorava por causa da infidelidade dos exilados. E depois foi anunciado em todo o Judá e em Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém. E os oficiais e líderes decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não viesse, perderia os seus bens e seria excluído da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Assim todos os homens de Judá e de Benjamim se ajuntaram em Jerusalém dentro de 3 dias. No 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus, tremendo por causa dessa questão e por causa das grandes chuvas. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: tendes pecado, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessai o vosso pecado ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que agrada a Ele. Separai-vos dos outros povos e das mulheres estrangeiras. E toda a comunidade respondeu em alta voz: vamos nos obedecer às tuas palavras. Mas o povo é numeroso, estamos na época das chuvas e não se pode ficar aqui fora. Isso não é trabalho para 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos nessa questão. Que os nossos líderes representem toda a comunidade e todos os que nessas cidades casaram com mulheres estrangeiras apresentem em dias marcados, acompanhados dos líderes e juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira de nosso Deus em relação a essa questão. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tievá, apoiados por Mesulão e o levita Sebetai, se opuseram a isso. Assim, foi isso que fizeram os exilados. Esdras escolheu alguns homens, chefes das famílias, por grupo de família, e todos designados pelo nome, e no 1º dia do 10º mês se assentaram para tratar a questão. E no 1º dia do 1º mês acabaram de tratar todos os casos de homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. Então, os descendentes dos sacerdotes acharam-se estes que haviam casado com mulheres estrangeiras. E aí vai toda essa lista, vamos pular já para o verso 44. Todos os que tinham tomado mulheres estrangeiras, e alguns tinham tido filhos com essas mulheres. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra, e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Nós pedimos o nome santo de Jesus. Amém. No ano de 2000, lá nos Estados Unidos, teve um programa de TV, um reality show, né, que agora está bem na moda os reality shows. E lá nos anos 2000 teve um reality show chamado Quem Quer Casar com um Milionário. E a proposta era a seguinte: um suposto milionário queria arrumar uma esposa, então ele resolveu fazer um programa de TV para achar uma esposa. E aí anunciou: quem quer casar com um milionário, né, vai ter... E aí
milhares de mulheres se inscreveram para participar do programa. Porque, finalmente vou ter a chance de casar com um milionário. E aí foi um programa, imagina, reality show, e várias roupas, vestidos, roupas de banho, que nem a Miss, né? Miss Universo. E aí mostrando seus talentos, sua capacidade de oratória, aquela coisa toda. E aí, dentre elas, o tal do milionário lá escolheu uma. A que ele achasse mais bonita, mais talentosa, mais... sei lá, qual que os critérios que ele queria escolher. E no final ele escolheu uma lá. A vencedora chamava Darva Conger. E olha que legal, ela ganhou o programa e agora se casou com o Rick Rockwell, que era o nome do sujeito ali, né? O milionário. E se casaram, e a proposta desse casamento é que depois se casasse, eles iam passar uma lua de mel em Las Vegas, cheia de luxo, num grande hotel, numa suíte especial lá no hotel em Las Vegas, e foi o que aconteceu. Passado uma semana, o casamento foi anulado. Porque descobriu que não era bem isso. Descobriu que ele não era milionário, que ele não tinha todo o dinheiro que ele falou que tinha, e acabou que foi uma grande confusão. Perguntaram para a tal da Darva, mas e aí? Como foi? Pelo menos eu ganhei um anel e uma viagem para Las Vegas. É muito interessante essa história porque retrata um casamento todo esquisito. E o nosso assunto aqui de Esdras tem a ver com casamento. A gente já começou lá no capítulo 9, que foi quando trouxe a notícia para Esdras desse casamento misto que estava acontecendo aqui em Jerusalém, nesse período, entre os exilados. E agora a situação fica séria. E eu confesso para vocês que para mim esse foi um dos capítulos mais difíceis de apresentar aqui e de a gente meditar nele. Porque o que acontece aqui não é uma coisa muito, vamos dizer, bonitinha de ver. A gente viu, a gente leu o texto aqui, o Esdras vê o pecado do povo, Deus tinha proibido o casamento misto, e agora tem muitos, a gente vê, olha essa lista que a gente até deixou de ler, mas que vai ali do verso 18 até o verso 43, de nomes de pessoas, de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. E aí, antes da gente continuar aqui, quero mais uma vez apontar qual que era o problema do casamento misto aqui, tá? O problema aqui não era um problema de casamento interracial, mas sim interconfessional. Tá? O grande problema de Deus em proibir o casamento misto não é porque ele não queria uma mistura étnica, mas sim não queria uma mistura de confissão de fé, uma mistura de fé. Esse era o grande problema. Quando Deus fala para o povo lá em Deuteronômio para não se casar com mulheres estrangeiras, não dar suas filhas a homens estrangeiros e nem os seus filhos casarem com mulheres estrangeiras, ele estava falando exatamente porque não era povo de Deus, não tinha a mesma fé. Falou, no dia que vocês fizerem isso, a sua família vai se afastar de Deus, se dando à idolatria. E é o que a gente vê exatamente na história de Israel, como aconteceu e como estava acontecendo aqui. Então é um ponto muito importante da gente entender. O problema aqui não era racial, étnico, era confessional. Como eu já falei da outra vez, muitas vezes pessoas de outras nacionalidades se achegaram ao povo de Israel e sempre foram bem recebidos. Tem um exemplo muito claro de quando Moisés, ele sai do Egito e ele se casa com uma mulher etíope. E quando ele volta lá para o Egito para tirar o povo de Israel lá do Egito, a irmã dele, Miriam, fica escandalizada. Como assim você casou com uma etíope? E ela despreza Moisés e a esposa Zípora por causa disso. E o que Deus faz? Ele dá lepra para Miriam. Para Miriam falar, porque você rejeitou a esposa do seu irmão, você agora vai se tornar leprosa. Então percebe que não é um problema étnico, não é um problema racial, mas é um problema confessional. Todas as vezes que algum estrangeiro quis se achegar à comunidade de Israel, foi bem recebido. A questão é ter o mesmo Deus, crer no mesmo Deus, ter a mesma fé, a mesma vida. Esse é o ponto aqui, tá?
Segundo ponto sobre esse casamento. Alguns comentaristas acreditam que esse casamento com essas mulheres estrangeiras não era um casamento oficial. Tá? Pelos alguns termos do hebraico que é usado aqui, mas nem todos os comentaristas concordam com isso, então eu só joguei aqui para a gente ter essa noção, mas eu mesmo não acho que tem muito a ver isso dentro do contexto. Dentro dos meus estudos, eu não concordo com alguns desses comentaristas que acreditam que não era um casamento oficializado. Porque a gente tem que entender que nessa época não existia casamento civil. O casamento realmente era uma coisa muito simples. Então, mas eles só se juntaram. Isso era o casamento da época. Não tinha... as cerimônias de casamento vieram posterior. Tá? Então, por isso que eu discordo desse posicionamento. Mas aqui só para colocar mais uma questão. E o mais importante de todos, Esdras 10 não é uma defesa do divórcio. Tá? Isso já aconteceu, e muitas vezes na história. Pessoas que querem se divorciar, olha, tá vendo? Está aqui. Esdras 10 me garante que eu possa me divorciar. Não, Esdras 10 não garante que você pode se divorciar. Tá? Uma coisa que é importante a gente entender, qualquer livro histórico, e Esdras é um livro histórico, como a gente tem visto. Livro histórico não traz para a gente doutrina. Ele não ensina a gente o passo a passo de como fazer, como executar as coisas. O que está aqui são exemplos do que aconteceu e nós tiramos daqui a lição eterna. O que Deus quer nos mostrar por trás dessa história. Ele agindo na história e não exatamente como aconteceu. Ok? Então isso é muito importante. Esdras 10 não é um passo a passo de como agir nessa situação. Tá? Por quê? Que alguém pode estar se perguntando, então, se eu casei com alguém que não é cristão, eu tenho que me divorciar? É isso que o texto está me falando para fazer? Se meu marido, minha esposa não é convertido, então tem que chutar ele e mandar ele embora? Não, porque quando a gente pensa no divórcio, Jesus fala sobre isso, né? Que o divórcio é por causa da dureza do coração, né? E somente nos casos de adultério e abandono intencional. Em nenhum momento fala que é porque a pessoa não professa a mesma fé. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 7, dos versos 12 ao 16. Mas eu digo, se algum irmão tem mulher incrédula, e este consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Tá? Então, Paulo já dá o ensinamento para a gente. Porque, possivelmente, lá no começo da igreja, isso aconteceu. O marido se converte, crê em Deus, e a mulher não, ela continua idólatra. E aí, talvez muitos maridos falem, então eu tenho que abandonar a minha mulher? E Paulo, não, de forma alguma. O que acontecia muitas vezes, que Paulo vai falar, que acontecia o contrário. O marido se convertia e a mulher falava, eu não quero mais ficar com você, porque é um absurdo você crer nesse Deus aí. Crê em Jesus? Estou saindo fora. E aí o que Paulo fala aqui? Se ela quiser ir embora, você deixa. Mas você nunca vai sair, você nunca vai mandar ela embora. Enquanto ela quiser consentir em ficar com você, você vai ficar. E você vai santificar seu marido ou sua esposa. Tá? Esse é o ponto. Ou seja, Deus não nos dá carta branca para divórcio. Tá? O divórcio simplesmente em casos de adultério e de abandono, como nesse caso. Mas mesmo assim, sempre a melhor saída é a reconciliação, mesmo num caso de adultério. Tá? Não é o nosso ponto aqui, né? Mas só deixando a dica. Agora, então, quando a gente olha para esse texto, o que ele fala para nós? Bom, sim, o texto fala sobre mandar as mulheres que eram estrangeiras embora com seus filhos, ou seja, uma situação dura aqui. Por isso que eu falei que foi um dos textos mais difíceis para mim, né? De conseguir... Eu realmente orei e falei, Deus, como que eu vou falar disso para a igreja? De uma situação onde vai mandar aqui centenas de mulheres com seus filhos embora.
Não é uma situação bonita. Eu acredito que a situação aqui, ninguém ficou feliz. Não estava uma situação confortável para ninguém, né? O texto não nos diz como que essas mulheres agora falam, mas então Deus deixou essas mulheres agora ficar aí sem sustento? Possivelmente não. Dentro do mundo antigo, quando acontecia esse tipo de coisa, a mulher voltava para a casa da sua família. Então, de volta para a casa dos seus pais e tendo sustento novamente, agora com seus filhos. Mas, de qualquer forma, a situação ainda não ameniza, tá? Mas aí nós perguntamos, então, o que esse texto fala para nós hoje? Se já vimos que o problema não é o divórcio, não é mandar nossas esposas e maridos incrédulos embora, o que esse texto fala para nós? Primeiro ponto, então eu quero tratar aqui sobre namoro e noivado. Namoro e noivado não é um casamento. Então, de acordo com o que Paulo fala em 2 Coríntios 6, 14 e 16, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, se você namora ou contrair um noivado com alguém que não professa a fé, minha sugestão, pula fora. Tá? Porque é o que o texto nos diz. Então não é um achismo, não é um... Aí pode falar, mas isso... Mas... Não tem. A palavra de Deus diz e a gente não tem como negar. Então, se é um casamento, Deus fala, ele odeia o divórcio. Mas não é um casamento, vamos seguir a palavra de Deus. Nesse caso, nós temos aqui, então, a gente viu Paulo falando contra o divórcio, mas falando para não andar em jogo desigual com os descrentes. Tá? Então, esse seria o nosso primeiro ponto. Aí você pode dizer, mas eu já sou casado. Né? Como eu até já falei da outra vez. Então, hoje a pregação não é para mim. É amizades. Você fala, então, eu não posso ter amigos incrédulos? Não é isso que eu quero dizer. Existe, porque quando você pensa em casamento, o casamento é íntimo, é uma intimidade. E nós temos amigos próximos, muito próximos e íntimos, com quem nós podemos confidencializar as nossas angústias e os nossos problemas, que nós pedimos os conselhos, e aí nós vamos ter quem como amigos próximos e íntimos? Pessoas que professam a mesma fé ou pessoas que pensam completamente diferente, que têm um pensamento totalmente secularizado? Esse é o ponto. Então, o negócio aqui não é falar, então não vou nunca mais falar com pessoas incrédulas. Não. Nós temos que falar, senão como nós vamos pregar o Evangelho? Como que nós vamos levar o Senhor para essas pessoas? O ponto é, eu não posso ter uma amizade íntima que não seja com alguém que não professa a mesma fé. Porque como que ele vai me ajudar, ou ela vai me ajudar a crescer na fé? Impossível. Pensa, você chegando, você está com um problema, né? E você chega para um amigo que não professa a fé cristã, não crê nas Escrituras, você fala, estou com um problema no meu casamento. Como que você me aconselha a resolver? Divorcia? Né? Não está feliz? Vai ser feliz. Por quê? Porque não é esse o pensamento secular? Se não está feliz, se você não está se sentindo bem, você tem que procurar a sua felicidade. Agora, se você chegar para alguém que é cristão, que ama a palavra de Deus, e você, estou com um problema no meu casamento, então vamos orar, vamos achar a solução. Você, se é o marido, você tem que amar a sua esposa. Se é você tem que amar o seu marido. Vamos achar a solução juntos em Deus, orando juntos, lendo as Escrituras. Percebe a diferença? Então, o problema não é ter relacionamento com as pessoas de fora, mas é não ter alguém para andar lado a lado. Alguém que você pode pedir conselhos, alguém que vai te auxiliar na fé. Eu tenho os meus amigos, aqui não só da nossa comunidade, mas eu tenho alguns amigos de outras comunidades evangélicas, mas que eu sei que eu posso falar com eles dos meus problemas, eu posso falar das minhas crises sobre a igreja, sobre as Escrituras, sobre a minha vida pessoal, e eles vão me trazer um conselho de Deus.
Eles não vão trazer um conselho humano, eles vão trazer um conselho de Deus, à luz das Escrituras. E isso é importante. Nós, quando a gente entende a própria questão de comunidade de fé, a gente entende que a gente não pode andar sozinho. E nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E aí, como eu fiz da outra vez, olha para o seu irmão aí do seu lado, né? E perceba, você precisa dele. Você não vive sozinho. E o mais legal também, ele precisa de você. Então, você fala, mas eu não tenho amigos. Eu sei que estamos em pouco número hoje aqui. Mas nós devemos ser amigos entre nós. E talvez outras pessoas de outras igrejas que professam a mesma fé que a gente. Sim, essas pessoas que nós temos que confiar, pedir oração, pedir conselho. Não vamos pedir para pessoas que não creem na palavra do Senhor. Talvez você possa pedir um conselho sobre até vida profissional, alguma coisa assim, né? Mas sobre as suas questões pessoais, nós temos que procurar pessoas que professam a mesma fé. Porque senão nós poderemos ser levados para longe da vontade de Deus, longe das prescrições de Deus aqui na palavra dele, tá? Então esse é o nosso segundo ponto, as nossas amizades. Terceiro ponto, ideologias, ideias e filosofias. Às vezes a gente não é casado com ninguém incrédulo, não temos amigos, talvez, incrédulos, mas eu acho que a 2 e a 3 aqui, né, nosso ponto 2 e ponto 3, eles meio que se juntam, porque nós sempre procuramos pessoas que pensam igual a gente, é ou não é? Fala a verdade. Você gosta de conversar com alguém que discorda de você? Não é legal. E aí, é por isso que muitas vezes a gente se distancia dos nossos irmãos. Porque a gente fala uma coisa e ele vai e fala, mas você está errado. Não, eu não quero ouvir ele não. Eu quero ouvir alguém que fala que eu estou certo. E aí você vai procurar quem? Alguém que vai concordar com você. E aí, geralmente, a gente vai encontrar... Quando a gente está vivendo uma vida de pecado, ou uma vida saindo, desviando ali dos caminhos do Senhor, a gente vai querer alguém que fala, não, você está indo bem, você está indo certo. E aí, quem que a gente vai achar que vai falar isso? Quem está longe. Fala, isso aí, eu já estou nessa, vem comigo. Aí você fala, opa, agora sim, encontrei alguém. Mas aí quando a gente chega para o nosso irmão e fala, estou passando por isso, o que eu tenho que fazer? Vamos orar? Não, eu não queria ouvir isso, eu queria, que você me ajudasse a fazer o que eu quero. Só que os nossos irmãos sempre vão falar, não, você não tem que fazer o que você quer, tem que fazer o que Deus quer. Então, quando a gente se apega a filosofias, a ideias, a gente começa a querer procurar pessoas que pensam igual a gente. E a gente porque a gente se casa com essas ideias. A gente se casa com essas filosofias. E isso é um perigo. Porque todos esses pontos aqui, da mesma forma como o povo ali de Jerusalém, e a prescrição de Deus de não se casar com estrangeiros era o quê? Porque isso vai levar vocês à idolatria. O ponto é sempre a idolatria. E a gente pode pensar, não, mas eu não vou adorar nenhum outro Deus. Se você se casa com uma ideologia e não abre mão de forma alguma, você está idolatrando. Sempre que você se apega a algo que não seja Deus, é idolatria. Pessoas, ideias, desejos, tudo é idolatria. E aí, tudo vai ter a ver com isso. Em Êxodo 20, quando Deus tira o povo de Israel, e Ele dá os mandamentos ali da aliança. Qual que é o primeiro mandamento? Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhe preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso. Então, qual que é o primeiro mandamento? Não tenha nenhum outro Deus diante de vocês. Não crie para vocês nenhum ídolo. E a gente só associa idolatria a uma estatuazinha na sua casa. Não, ídolo é tudo aquilo que rouba o seu coração. Ídolo é tudo aquilo que você coloca no pedestal da sua vida, não na sua casa. Ídolo é aquilo onde você deposita a sua confiança. Ídolo é aquilo que você tem como o bem mais estimado da sua vida. Isso é um ídolo. Porque Deus fala, amarás o Senhor teu Deus antes de todas as coisas, sobre todas as coisas,
Isso é o que significa ídolo. Jesus fala, ninguém pode ter dois senhores. Ali ele está falando sobre o dinheiro, né? Ou adorar ao Senhor teu Deus, ou a Mamon. Não tem como adorar os dois, porque se você adora um, você rejeitou o outro. Não tem como agradar os dois. E Deus é muito claro nisso. Não terás nenhum outro Deus diante de vocês. Somente o Senhor dos exércitos, né? Como até a Andréia leu no Salmo 84 ali, o Senhor dos exércitos. Ele é que nós temos que adorar, Ele é que nós temos que servir, mais nenhum outro. Eu até conversava com o Isaac e a Júlia outro dia sobre essa questão. Eles vão lá em casa e a gente fica conversando, né? E essa questão da idolatria, né, ela aqui pega toda a questão do pecado. Porque não existe nenhum pecado que não esteja ligado à idolatria. As questões morais, e se a gente pensar, que a gente associa muito o pecado a questões morais. Só que as questões morais, elas já são resultado da idolatria, né? E aí, pensa em qualquer coisa, a avareza, né? Ou o egoísmo, qual que é o seu ídolo? O dinheiro. Então, quando você tem o dinheiro como o seu ídolo, você vai se tornar egoísta, você vai se tornar avarento. Por que as pessoas cometem assalto? Só para quebrar uma lei moral? Não, porque elas querem dinheiro. Percebe? Por que existe o assassinato? Por que alguém mata outra pessoa? Porque se considera superior, ou seja, eu sou meu ídolo. Eu sou melhor que qualquer outra vida humana. Eu posso tirar qualquer vida humana porque eu sou melhor. Eu preciso me sentir bem. Idolatria. Né? Adultério. Por quê? Porque é muito melhor o meu prazer do que a minha fidelidade à minha esposa. Idolatria. Percebe? Qualquer pecado, pense em qualquer pecado. Idolatria. Tudo nasce da idolatria. Porque sempre que você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, você passa a adorar aquela coisa. E aí, as suas atitudes se desdobram em adoração àquela coisa. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai perceber que nós temos muitos ídolos na nossa vida. E aí é onde o texto vai pegar para a gente. A gente fala, mas eu não sou casado, não, eu não namoro, Mas nós temos muitos ídolos dentro do nosso coração. Todos os dias ídolos são colocados diante dos nossos olhos. E um convite, você liga a televisão, entra na internet, entra num site, assiste uma série, um filme, ídolos são colocados diante dos nossos olhos. Adore isso daqui. Lembrando um pouquinho da Jesus do deserto, olha tudo isso daqui. Isso tudo pode ser seu, basta você se ajoelhar aqui. Você pode sentir todas essas coisas, todos esses prazeres, você pode desfrutar de tudo isso, basta você se ajoelhar. O mundo constantemente está nos fazendo convites para nós nos ajoelharmos diante dos ídolos. O grande pensamento, e aí quando a gente vê nas Escrituras, que existe duas cidades, como Agostinho falou, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens, a grande Babilônia. E o que significa a grande Babilônia? A idolatria. Ou você adora Deus, ou você adora outros deuses. E essa é a nossa luta constante. É a idolatria no nosso coração. E o Senhor tem falado com a gente. Nós precisamos abandonar todos os ídolos da nossa vida. E não há uma pessoa sequer que não tenha a tentação da idolatria. Seja por qualquer coisa. Nós somos pessoas diferentes. Temos inclinações diferentes. O meu ídolo não é o seu ídolo. Mas isso pouco importa diante de Deus. Se o meu ídolo é diferente do seu. Porque existe um ídolo pior? Não, existe o ídolo. E Deus fala, não terás nenhum ídolo diante de vós. Deus não fala, não, esse ídolo é tudo bem, esse daí é mais bonzinho. Não, não terás nenhum outro ídolo. Não criarás ídolos para vocês. Adorarás somente o Senhor teu Deus. O Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Aquele que te resgatou, aquele que te tirou do Egito e te transportou para um reino de luz. Esse
a esse adorarás, e somente a ele darás culto. Amém? Então a gente vê aqui a mensagem, né, de arrependimento, de separação do pecado, foi a mensagem de Esdras. E a gente já tinha visto lá do capítulo 9, que Esdras, ao se deparar com o pecado, o que ele fez? Ele chorou, ele rasgou suas vestes, ele quis a misericórdia de Deus, ele não sabia nem como falar isso, e ele fez aquela oração que a gente estudou aqui no capítulo 9, e o capítulo 10 começa com o quê? Com pessoas que começam a se juntar a ele. Agora Esdras não ficou sozinho orando. Nosso verso 1 aqui fala que uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, chegaram e começaram a chorar amargamente. Essa é a primeira postura que nós temos que ter diante do reconhecimento da nossa idolatria. É chegar diante de Deus e chorar diante dele e falar: Senhor, eu sou um idólatra. Eu tenho construído ídolos para mim e tenho adorado esses ídolos. E eu quero mudança. Eu quero a tua misericórdia. Eu preciso me separar disso. Eu preciso mandar embora esses ídolos. Desses eu tenho que me divorciar mesmo. De todos os ídolos. Mandar eles com seus filhos embora. Esses eu tenho que mandar embora. E a gente vai ver que os homens se levantaram aqui. E é interessante que a proposta dada aqui para a resolução do problema não veio nem de Esdras. Veio de uma pessoa que a gente nunca tinha ouvido falar dele. Que está aqui no verso 2 mesmo. Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão. Ele chegou e deu a sugestão para Esdras. E a gente não leu todos os versos dos nomes aqui, mas se a gente olhar, a gente vai encontrar esse Jeiel aqui no meio da lista. Ou seja, esse Secanias era filho de alguém que estava na lista dos idólatras, dos que casaram com mulheres estrangeiras. Ele era da família. Olha que interessante isso. E quem dá a ideia é alguém que pertence à família de alguém que está cometendo pecado. Seria muito normal ele: meu pai está fazendo isso, vou ficar quieto aqui. Deixa, meu pai, minha família. Mas ele não, ele percebe o pecado. Ele não era um dos que estavam na lista, mas o pai dele estava. E mesmo assim, ele dá essa sugestão. Talvez porque, e aí que sim, claro, especulação, porque o texto não fala isso, mas ele estava vendo o problema dentro da sua própria casa. Talvez ele estivesse vendo a idolatria acontecendo dentro da sua própria casa. Talvez ele viu seu pai se distanciando de Deus por causa de ter casado com uma mulher estrangeira. E ele fala: não, isso não pode continuar. Então uma medida drástica deve acontecer. E até o tema que eu dei para essa mensagem é: às vezes, medidas drásticas devem ser tomadas. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Às vezes, medidas drásticas devem ser tomadas. E foi o que esse homem aqui sugeriu. E Esdras ponderou e viu que era uma boa solução. E as outras pessoas falam: não, estamos com você nessa. Vamos fazer. E aí a gente vai ver que, claro, teve alguns homens lá que falaram: não, discordo. Porque sempre vai ter quem discorda. E isso a gente vai ver sempre acontecendo. Espero que não esteja acontecendo aqui, no nosso meio, mas eu já presenciei muito isso, né, de estar o pastor pregando e alguém falando: discordo. Não é assim não. Para mim é diferente. Claro, se eu vejo o pastor falando uma coisa que está contra as escrituras, eu também vou falar isso. Mas se ele está falando algo que está aqui, aí eu não posso discordar. Porque eu não posso discordar da palavra do Senhor. Mas por que esses homens discordaram? Porque possivelmente eles eram alguém casado com uma estrangeira. Falaram: não, eu não quero me separar disso. Eu não quero consertar. Eu quero alguém que fale para mim: não, está tudo bem, fica aí. Tá? Mas, às vezes, medidas drásticas devem ser tomadas. Agora, uma coisa que é interessante sobre isso, né? Eu
Eu falei que a gente não pode tomar isso como um livro histórico, como padrão, né? E a gente vai ver que realmente, quando a gente chegar em Neemias, a gente vai ver que de novo essa situação aconteceu. Só que Neemias não manda as mulheres embora. Ele chama o povo ao arrependimento, mas ele não manda as mulheres embora. Mas nesse caso, mandou. Por quê? Porque Deus quis assim. E quem a gente para ficar analisando e discutindo que agora Esdras estava errado? Existem alguns comentaristas que falam que Esdras errou. Não, ele não devia ter feito isso. Tá que nem o rapaz, né, que falava que não podia ir em festa. Conhece a história? Um irmão chegou na igreja, ele tinha faltado no culto do sábado à noite, sei lá, alguma coisa assim. Você não veio na igreja ontem? É que eu fui numa festa de casamento. Isso é pecado? Não se pode ir em festa de casamento. Como assim? Não, crente não vai em festa. Mas Jesus foi numa festa de casamento. Foi, mas não devia ter ido. Então, muitas vezes a gente olha para as escrituras e fala assim: fez, mas não devia ter feito. E a nossa oposição deve ser ao nosso pecado, nunca ao que Deus está falando com a gente. E sempre vai ter no meio do povo pessoas que falam: não, discordo disso. Por quê? Porque isso não encaixa, né? Por isso machuca. Mas a palavra de Deus sempre vai machucar o nosso pecado. E o que nós precisamos é falar: Senhor, sim. E chorar como esse povo. Ninguém chora porque está feliz. Alguém chora porque percebeu um problema. Ninguém é acusado do seu pecado e vai falar assim: Senhor, é verdade, pô, que bom que o Senhor falou. Não, nunca vai ficar gostoso. Porque se você ama o seu ídolo, você tem que se separar dele. Nunca vai ser confortável. Nunca vai ser uma coisa fácil de acontecer. Sempre vai ser doloroso. Então nós vamos chorar, sim. Nós vamos chorar por causa dessa separação. Mas o Senhor está nos chamando para ser separado. Né? O texto que eu li ali de Êxodo, né? De Êxodo não, na verdade é o de 2 Coríntios, citando Êxodo, né? Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É isso que Deus propõe para a gente. Separação. Eu vou ser o seu Deus e você será o meu povo. Mas para você ser meu povo e ser o seu Deus, você não pode ter nenhum outro Deus. Você não pode se misturar com outro povo, porque só tem um povo. Então, ou você faz parte do meu povo, ou você não vai fazer mais parte do meu povo. E aí, como eu falei da outra vez, não é Deus que exclui, é nós que nos excluímos do povo de Deus. Deus, ele não é excludente. Ele sempre traz para perto dele. A obra de Jesus é trazer um povo resgatado. Mas, como Jesus mesmo diz, aquele que não crê já está condenado. Então não é Deus que pega e separa os para fora. Ele separa os para dentro. E chama. Ele chama. Ele fala: eu quero um povo para mim. Eu quero ser o seu Deus. Mas o mundo fala: não, eu não quero esse Deus. Eu quero outro. Eu quero... A gente vai lembrar do próprio povo de Israel, quando Deus era o rei deles. E lá eles pedem um rei. Não, porque nós queremos um rei como as outras nações. Eu quero ser igual. Poxa, o meu amigo da faculdade faz isso e ele está bem. Mas ele não é do povo de Deus. Ele não pertence, ele tem outro Deus. E claro que ele vai ficar confortável com isso, porque ele tem outro Deus. E se você quer ficar confortável com isso, você vai ter que ter outro Deus também. Essa é a chamada de Deus para nós. Uma chamada à santidade. E aí uma frase do Moody, que eu achei muito legal e eu marquei aqui. O lugar do navio é no mar, mas que Deus nos ajude se o mar entrar no navio. Nós estamos no mundo. Nós estamos aqui, Deus, a própria oração de Jesus em João 17. Não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Nós estamos nesse mundo cercado de idolatria.
cercado de filosofias contra a vontade de Deus. E Deus não está tirando a gente daqui, na verdade Ele mandou a gente navegar aqui mesmo. Mas ai de nós, se essa idolatria entrar no nosso meio, entrar no nosso barco. Aí a gente afunda. Porque aí Deus não vai estar mais no barco. Só vai ter a idolatria. Então que Deus nos livre de o mar entrar no nosso navio. Logo, devemos romper com tudo que nos afasta de Deus. E eu não sei se enquanto eu falo aqui, alguma coisa já brotou aí no seu coração. Se o Espírito Santo já cutucou você com alguma coisa que tem levantado no seu coração um amor maior que o amor a Deus. Isso pode ser, e eu não estou falando de coisas que a gente pensa que o pecado é... Porque se o pecado é idolatria, e a gente associa o pecado só a coisas moralmente ruins, mas o pecado é tudo aquilo que nós fazemos que não seja para a glória de Deus. Qualquer coisa. Então, nós podemos, é um tema que está em voga ultimamente, e levantou muita discussão na internet nas últimas semanas, a idolatria da família. Alguém viu isso aí? Tem até uma conferência acontecendo sobre a idolatria da família. Quando a família passa a ser mais importante do que o próprio Deus. E aí, a grande discussão que aconteceu na internet, né, mas nós vivemos num mundo onde a família perdeu totalmente a importância, e vocês vêm falar de idolatria da família? É muito melhor que se cuide da família do que se abandone a família. Mas aí eu vi alguém respondendo, o pecado é o mesmo. Qualquer coisa que se você quebra a família, que é um princípio de Deus, pecado. Se você coloca a família como a coisa mais importante da sua vida, pecado. Idolatria. Fala, mas a família é uma coisa boa. Mas se ela tomar o lugar de Deus, idolatria. Né? Seu marido, a sua esposa. Deus, eu falei aqui, Deus é contra o divórcio. Deus chega para os maridos, amem as suas esposas. Então eu tenho que amar a minha esposa acima de todas as coisas. Pecado. Nunca acima de Deus. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, amar meus filhos. Sim, ensinar no caminho que leva. Meus filhos são a coisa mais importante da minha vida. Pecado. Deus é a coisa mais importante da sua vida. Eu tenho que ter uma profissão. Sim, e Deus nos estimula a isso, nos dá capacidade para isso. Minha vida profissional é a coisa mais importante da minha vida. Pecado. Qualquer coisa que a gente coloque acima de Deus é pecado. E aí, pensando no nosso programa de TV lá, do começo da nossa introdução, que era aquele casamento esquisito, o que era aquilo? Por que aquele casamento aconteceu? Por que aquelas mulheres se inscreveram naquele programa? E aí, se a gente pensar, era o casamento que elas queriam? Não. Elas queriam dinheiro. Elas queriam a fama, queriam aparecer na TV, ter uma lua de mel em Las Vegas, um anel caro de diamante. Você percebe vários ídolos no coração. Aquele homem também, o que ele queria numa esposa? A mais bonita, que se destacou no programa. Relacionamento zero, né? Eles se conheceram no dia de casar, no final do programa. Imagina, aquelas mulheres passaram por todas as etapas sem saber com quem ia casar. Por quê? Porque tanto faz. Quem é aquele homem? Como que ele era? Não sei. Como que era o caráter? Cheio da grana. O que importa é que ele tem dinheiro. Como que é o caráter dele? Será que ele é um homem que vai cuidar da esposa? Ou será que ele é um cara violento? Tanto faz. Ele tem dinheiro. E aí podemos pensar, será que entre aquelas milhares de mulheres que se inscreveram no programa, será que não tinha nenhuma cristã? Tenho certeza que tinha. Porque sempre tem cristão no meio de tudo. Tinha alguma... E aí, ela se preocupou, qual é a fé desse homem? Tanto faz, ele é milionário. Né? Eu vou continuar tendo a minha fé, não importa, o que importa é que eu vou ter o dinheiro dele. Percebe? A idolatria tomando conta do coração. E aí, né, a grande pergunta para a nossa vida é, o que é que você quer? Qual é o maior objetivo da sua vida? Se você conseguir responder essa pergunta, você achou seu ídolo. Você achou seu Deus.
Qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a coisa que você mais pensa durante a sua semana, durante o seu dia? Qual é o primeiro pensamento que vem quando você acorda? O que você vai pensando antes de dormir? O que você, quando está sozinho no seu banho, você está pensando? O que toma conta dos seus pensamentos? Esse é o seu Deus. O James Smith, que é um cara que eu gosto muito, num livro dele lá que chama Você é Aquilo que Ama, um livro que eu aconselho todo mundo a ler, ele fala: o ser humano é um ser amante. Ser humano é ser um amante e amar algo acima de tudo. Isso é o ser humano. O ser humano é um ser amante. Nós vivemos, e o Calvino disse que nós somos, temos o senso divinatus de religião. Todo ser humano adora alguém ou alguma coisa. E o James Smith ele vai mudar um pouquinho a palavra de adora para ama. Todo ser humano é um amante de alguém ou de alguma coisa. Sem exceção. Todos amam alguém ou alguma coisa, acima de todas as coisas. E aí, essa é a nossa pergunta: quem você ama acima de todas as coisas? Quem ocupa o trono do seu coração? Quem ocupa o seu pensamento, a sua mente, os seus desejos, as suas vontades, as suas inclinações? Quem é que ocupa? É Deus ou é qualquer outra pessoa ou outra coisa? Ou até a gente mesmo? O que é que nós amamos? Será que a gente serve a Deus e vive para a glória dele? Quando a gente vê lá a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, qual é o propósito do ser humano? Glorificar a Deus e encontrar prazer nele. Se nós não estamos fazendo isso, nós perdemos o nosso propósito de existência. É muito mais sério do que a gente imagina. A Grazi outro dia me perguntou, falando Natal no carro comigo: pai, eu não sei, para que eu existo? Eu falei: eu tenho uma resposta que é imediata. Você existe para a glória de Deus. Ela estava questionando do propósito de vida. Eu falei: em primeiro lugar, você vive para a glória de Deus. Todo ser humano foi criado para a glória de Deus, sem exceção. E se você não vive para isso, aí sim você perdeu seu propósito. Você pode achar propósitos diversos para a sua vida. As pessoas falam muito de viver vida com propósitos. E aí estabelecem propósitos, propósito disso, propósito daquilo. Isso são coisas que nós podemos fazer na vida, mas o nosso maior propósito é glorificar a Deus e encontrar prazer nele. Se o nosso maior prazer não é servir ao Senhor, então nós somos idólatras. Se o que mexe com o seu coração, mais constrange o seu coração, não é a palavra de Deus, a vida com Deus, o servir a Deus, então você é um idólatra. E não é uma palavra gostosa de ouvir, né? Eu sei que não é, porque para mim também não é. Me deparar com essas coisas nunca é bom, nunca é algo satisfatório, mas isso é importante porque é Deus chamando a gente. E como eu já citei da outra vez, que o escritor aos Hebreus fala: se Deus está disciplinando, é porque Ele te ama. Um pai que ama é aquele pai que corrige. Se Deus falasse: não, quer saber? Vive aí. Isso é Deus largando a gente. Isso aqui Paulo fala lá em Romanos 1. Por isso Deus os entregou às suas paixões e concupiscências. Será que é isso que a gente quer? Quem aqui quer que Deus fala: tá bom, você quer viver a sua vida? Vai viver. Vai ser feliz. Alguém quer Deus falando assim para você? Eu acho que não. Então, se a gente não quer Deus falando isso para a gente, qual tem que ser a nossa atitude? Sim, Senhor, me corrige. Pode falar onde eu estou errado. Pode mostrar os meus ídolos. Mostra mesmo, porque eu tenho que jogar eles fora. Mostra mesmo onde eu estou errando, porque eu quero me divorciar de tudo isso. Eu quero me separar de tudo que me afasta do Senhor. Eu preciso disso. A gente cantou aqui o Salmo 51, né? O meu pecado está diante de mim. E por que meu pecado está diante de mim? Porque o Senhor me mostra. Essa canção é baseada no Salmo 51, que é o Salmo de Davi, quando ele se depara com o pecado dele. Davi estava lá, cometeu o pecado, adulterou com Betseba,
armou o assassinato do marido dela, de uma forma, não posso matar, mas, né? Deu um jeito lá do cara morrer. E estava lá vivendo a sua vida tranquila. Opa, agora posso casar com Betseba, que gostoso, estou feliz, deu tudo certo. E aí vem o profeta Natan, né? Davi, deixa eu te contar uma história aqui. Teve ali um pastor que tinha lá uma ovelhinha só. E aí tinha um outro que tinha um rebanho legal. E aquele que tinha um rebanho grande veio, roubou aquela ovelhinha daquele pastor e ainda matou ele. Isso é um absurdo! Como isso pode acontecer no meu reino? Pois é, esse é você. E é isso que Deus está falando para a gente. Esse é você. A gente olha aqui para esse nosso texto de Esdras. Esse povo absurdo, né? Esse é você. Esse somos eu e você. E Deus está chamando a gente. E aí? O que você vai fazer diante de tudo isso? O que Davi fez? Davi ficou, não, peraí, Natan, você tem que entender o meu lado. Foi isso que Davi fez? Não, peraí, Natan, a gente vive outros tempos agora, né? Sabe, é uma coisa mais moderna, né? Sabe como é? Eu me apaixonei, eu sou o rei, né? Poxa, e aí, esse é o grande ponto, eu sou o rei. Diante da cultura secular, o rei tinha todo esse direito. Quando alguém proclamava o rei, ele está dando ao rei o quê? O direito de fazer o que ele quiser com tudo que é meu. Então, quando o marido lá de Betseba confiou e saudou Davi, o nosso rei, o que ele está falando? Então, a minha esposa pode ser a sua hora que você quiser. Você é meu rei. Davi tinha direito? Tinha. Deus se alegrava com isso? Não. Porque os direitos humanos, percebe? Eles não são os direitos de Deus. O que a filosofia secular nos mostra parece ser certa. Está de acordo com a prescrição de Deus? Não. Mas aos olhos humanos está tudo bem. Diante de Deus, não. E aí, Davi não ficou tentando justificar os seus erros. Ele não ficou tentando achar uma saída. Não, mas veja bem. Se você olhar por esse lado, não. Ele falou, eu pequei contra Deus. E contra Deus somente. Porque a gente fala, nossa, Davi, você pecou contra Betseba, você pecou contra Maria. E ele reconheceu, não, eu pequei contra Deus, porque eu tinha direito sobre ela. Mas eu pequei contra Deus. Porque eu fui idólatra. Eu coloquei os meus desejos acima do que Deus me chamou para fazer. Ele me chamou para governar com justiça, e eu não fiz isso. Percebe como vai ter desdobramentos? Porque Davi tirou os olhos do propósito da existência dele, que era de glorificar Deus. Aí ele olha para Betseba. Aí ele adultera com Betseba. Aí ele planeja a morte do marido dela. Percebe? Qual foi o pecado de Davi? Tirar os olhos do Senhor. Tudo começou quando ele perdeu o seu propósito de existência. Percebe? Como rei, ele tinha um propósito. Deus chamou ele para uma coisa. Ele falou, você agora vai ser rei de Israel para isso. E ele estava lá, curtindo a vida. Ele trocou o propósito de existência. Nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes nesse mundo. Nós temos uma missão. A gente não está aqui para curtir a vida. Nós somos reis e sacerdotes. Quando a gente pensa em reis faz o quê? Governam. Mas governa como? Nós somos simples pessoas. A gente não pode fazer nada. A gente nem na política consegue se meter, né? Nem o nosso voto dá certo. Mas como que Deus chama a gente rei? Porque a gente é do outro reino. Nós somos ministros da reconciliação nesse mundo, embaixadores do reino celestial. E somos reis que vão fazer o quê? Governar essa terra de acordo com os princípios de Deus, tendo Ele como nosso foco. Sacerdotes, nós trazemos a presença de Deus para esse mundo. Nós somos os responsáveis por isso. Nós carregamos Deus, a igreja é o templo do Senhor. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Se eu perco a minha missão, consequentemente eu vou ter vários desdobramentos pecaminosos. Aí só vai aumentando. É um caminho sem volta. Só vai amontoando itens pecaminosos. Mas quando a gente volta a olhar para o Senhor, e é isso que Ele está chamando a gente, aí a gente começa a voltar para o lugar certo. E aí, para a gente encerrar aqui, que eu já me estendi demais, a
gente pode pensar, e agora? O que eu faço com tudo isso? E olha que diz o final do verso 2. Quando eles estão chorando lá, o final do verso 2. Mas, mesmo assim, ainda há esperança para Israel. Então a gente pode olhar para nós. Sim, há esperança. Onde? Jesus Cristo. A obra de Jesus foi perfeita. Não importa o que está no meu e no seu coração. Quantos ídolos existem na nossa vida? Se a gente está ouvindo a voz do Senhor, é porque há esperança. E a esperança está na obra de Jesus. Jesus lá na cruz do Calvário, Ele levou todo o nosso pecado. Ele levou toda a nossa idolatria. Então, se a gente quer se ver livre da idolatria, olha para a cruz. Vamos olhar para a cruz. O autor de Hebreus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A gente pode falar, eu não tenho forças para vencer os meus ídolos, eu não tenho força para mandar meus ídolos embora. A gente não tem mesmo. Por isso que a gente precisa dele. A gente precisa da obra de Jesus. E a obra de Jesus é exatamente isso. Eu falei disso no nosso culto de Páscoa um pouquinho. Eu dei uma pinceladinha, no nosso culto de Páscoa. Eu estava lendo um autor, o N.T. Wright, e ele falou uma coisa muito interessante. Falando sobre a obra de Jesus em relação com os ídolos. Paulo fala lá em Colossenses que todos os domínios caíram por causa da obra de Jesus. Tanto os domínios humanos como os domínios espirituais. E aí você pode olhar para o mundo e falar, tem alguma coisa errada. Não deu certo. Se a gente olhar para o próprio primeiro século, Jesus morre e Paulo lá falando, todo o domínio foi destituído. Agora o Senhor reina sobre tudo. Não há mais jugo sobre o povo. Só que o imperador romano estava lá. Os sacerdotes judeus estavam lá. Nós vivemos ainda hoje a tirania de vários países, os ditadores estão aí. E aí? Jesus acabou ou não acabou com o jugo? E aí é onde está o ponto da idolatria. E eu acho muito interessante isso do N.T. Wright, ele falando. Um homem, ele só tem poder porque os outros homens dão poder para ele. Nós damos poderes para os nossos ídolos. Jesus, ele destituiu todos os ídolos. Ou seja, os ídolos perdem o poder sobre nós. Eles só terão poder se nós dermos de novo o poder para eles. E aí, é muito interessante ver isso na própria igreja do primeiro século. O que aconteceu lá? Nós tínhamos agora no imperador romano lá. E aí, Roma chegava para os primeiros cristãos e falava, para com esse negócio, para de pregar esse Jesus. O que eles falavam? Tá bom. Era isso? Não, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Vou continuar pregando. Mas aí vocês vão perder tudo que vocês têm. Eu vivo para Deus. Paulo, viver para Cristo é lucro, né? Meu viver é Deus, é Jesus. E eu morrer, mas vocês vão morrer. Morrer é lucro. Que poder alguém tem sobre alguém que vive dessa maneira? Que poder qualquer autoridade dessa terra tem sobre você quando o Senhor é o seu principal alvo? Fala, eu vou tirar tudo de você. Tira, nada me pertence, tudo pertence a Ele. Mas eu vou tirar a sua vida. Minha vida também pertence a Ele. Mas eu vou. Vai o quê? Você não tem domínio sobre mim. Só o Senhor tem. Então, os ídolos da nossa vida, mas você vai perder isso. Não vou perder nada, porque eu tenho Ele. Mas você vai perder o prazer. Não vou, meu prazer é Ele. Mas você vai perder a possibilidade. Todas as possibilidades estão nele. Ele é a minha esperança. Percebe? Nenhum ídolo vai ter poder sobre nós. Nenhum homem vai ter poder sobre nós. Nenhum sistema vai ter poder sobre nós. Porque Jesus venceu a idolatria. Se nós colocarmos Jesus como centro da nossa existência, nada vai ter poder sobre nós. Nem autoridades da terra, nem autoridades dos céus, potestades, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem altura. O que vai separar a gente do amor de Deus? Nada.
porque nós temos Ele como o objetivo da nossa vida. Ele é o nosso Deus. Então, há esperança para nós. Olhemos para Jesus e sejamos salvos dos nossos ídolos. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra e o Senhor nos confrontou nessa manhã. O Senhor confrontou o nosso pecado, confrontou nossa idolatria, o nosso apego às coisas desse mundo. Senhor, e como nós meditamos aqui através da Tua Palavra, se o Senhor falou com a gente, é porque o Senhor nos ama. Senhor, que a gente possa, todos os dias, pelo poder do Teu Santo Espírito, identificar os ídolos do nosso coração e nos separar dele. Mandar eles embora da nossa vida. Senhor, se ainda tem algum ídolo escondido no nosso coração aqui, revela pra gente, porque a gente quer se ver livre dele. Nós somos chamados para a liberdade dos nossos ídolos. Que a gente possa olhar para a cruz de Cristo e se deleitar nela, encontrar a salvação na cruz, na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Senhor, que a gente encontre o prazer somente em Ti. Que os prazeres dessa vida, eles sempre sejam subjugados ao prazer que nós encontramos em Ti. O Senhor é o nosso único Deus. Não existe outro Deus. Que essa seja a maior verdade da nossa existência. O Senhor é o nosso maior prazer. E nós queremos viver para Ti. Nós queremos a Tua presença constantemente na nossa vida. Nós queremos acordar e pensar: estou acordando, estou vivo porque o Senhor me deu forças nessa manhã. E eu quero glorificá-lo nesse dia. Que a gente possa viver os nossos dias do trabalho, nos estudos, na vida familiar, pensando: eu quero glorificar a Deus em tudo que eu fizer aqui. Quando eu tiver que cumprir meu trabalho, que eu glorifique o Senhor. Que ao cuidar da minha família, dos meus filhos, eu glorifique ao Senhor. Que quando eu andar pela rua, eu glorifique ao Senhor. Que quando eu me deitar, eu glorifique ao Senhor. Senhor, isso não é um pensamento de fanatismo, isso é uma vida de propósito. Senhor, nos ajude a viver para a Tua glória. Nós dependemos do Teu Santo Espírito para isso. E oramos no nome santo de Jesus. Amém.